Hoje, nesse vídeo, né? Hoje é boa porque hoje é muito relativo. O que temos nesse vídeo? Temos correção do processo seletivo de Araçoiaba da Serra, né? São 15 questões e o que nós fizemos aqui? Pegamos as 15 questões, colocamos no simulado. Estava indisponível desde que eu comecei aqui a transmissão, né? Agora eu vou começar a transmissão sempre um pouco antes. E daí às 8 horas eu começo com o simulado, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Sem mais delongas, processo seletivo, Araçoiaba da Serra. Muitos fizeram, e daí, claro, não fizeram o simulado porque não faria sentido nenhum, né? Mas eu postei aqui por quê? Porque muitos não fizeram. Muitas pessoas que participam aqui, que vê os vídeos depois, né? Que a maioria não fizeram o processo. Então, tá aqui a chance de fazer novamente. Eu deixei aqui no chat, deixei do YouTube aqui, porque eu mudei a configuração da transmissão agora há pouco. E acabou entrando ao ar, e acabou entrando ao vivo, aliás, né? E acabou... Enfim, tamo aí. Vamos lá, então. O que nós vamos ter aqui? As 15 questões de Araçoiaba da Serra, tá? Vamos a elas, então. Todas foram aplicadas pela Omni Concursos. Então eu não vou precisar ficar falando em cada questão quem é que aplicou, quem é que não aplicou, né? Obrigado ao pessoal que mandou a prova, obrigado ao pessoal que avisou da disponibilização do gabarito, dos resultados, enfim. Obrigado ao pessoal que colaborou aqui, porque é um estudo junto, né, gente? Não é nada além do que um estudo juntos aqui com vocês, todas as terças-feiras, e mais o Telegram todo dia, né? E mais alguns vídeos que a gente coloca aqui para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos lá. São 15 questões, a gente tem que fazer no pique, porque senão não faz em uma hora, né? Então vamos começar. Aqui eu mantive a numeração da prova, tá, pessoal? Por isso que já começa no 6. Então nós vamos do 6 ao 20. Não é do 1 ao 15 hoje, tá? Hoje é do 6 ao 20. Deixa eu só dar uma escurecida aqui. Aí melhorou um pouquinho. Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira questão aqui. BNCC, né? BNCC. Deixa eu pegar a caneta aqui. BNCC, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o Brasil, ao longo de sua história, naturalizou as desigualdades educacionais de acesso e permanência na escola e da garantia de aprendizagem para todos os alunos. Essas desigualdades aumentam entre os grupos definidos por raça, sexo e condições socioeconômicas de suas famílias. Ou seja, a escola é desigual, né? A escola acaba tendo um problema de desigualdade aí, de acordo com raça, sexo, condições socioeconômicas. É isso que está falando, que as aprendizagens são desiguais. A proposta da BNCC, então, é que todos os alunos tenham assegurados seus direitos. Essa é a proposta principal da BNCC, tá? Que as crianças tenham assegurado seus direitos. Quais direitos? Sociais e econômicos. Proposta da Base Nacional Comum Curricular é que os alunos tenham assegurado direitos sociais e direitos econômicos. Não seria BNCC isso, seria ECA, seria outra organização, né? Essa aqui não. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Boa, né? Direitos de cidadania e de inclusão. Cidadania está mais pro ECA, inclusão está meio esquisita, mas não está de toda ruim, né? Direito ao ensino e ao conhecimento. Bom, aqui fica melhor aquela que vocês conhecem, tanto é que quem respondeu aqui já fez melhor, porque foi bastante debatido entre nós aqui, né? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, é assim que está expresso lá na BNCC. Bom, quem respondeu aqui? Como que foi quem respondeu aqui? Vamos lá? Quem participou aqui e respondeu, todo mundo acertou, então não tem muito nem o que comentar nessa questão, nem tem alternativa de erro aqui para quem respondeu. Onde é que está isso na BNCC? Olha, tanto na resolução, está aqui na página 4, artigo 4º, olha, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, está aqui. E também está no anexo da BNCC, tá? No anexo da BNCC que está aqui, ó, que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esta é uma questão que estava tanto para o anexo da BNCC, quanto para o anexo da BNCC, tá? Então foi uma questão fácil.
Todo mundo acertou, não sei como é que vocês foram na prova, né? Primeira questão de cara, tranquilo. Então vamos lá. Seguindo então. LDB. Estabelece diretrizes e bases, destaca que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão administrados no âmbito de todo o currículo escolar. E aí vem as alternativas. A. Em especial nas áreas de língua portuguesa e de literatura e história brasileiras. Se eu não li, talvez eu tivesse em dúvida. Se vocês fazem simulado aqui, vocês ficam já estão cansados de ouvir eu falar a mesma coisa. São 3 disciplinas. E até falo, em especial educação artística, mas na verdade deveria ser arte, né? Literatura e história brasileira, essa alternativa. Vamos ver a alternativa C, em especial nas áreas de educação artística e história. Tá? Faltou a literatura aqui. Tá? E exceto, o que é isso, exceto? Exceto aí estava ruim, né? Exceto nas áreas de matemática, ciência natureza e educação física. Educação física não pode a cultura afro-brasileira. Capoeira, imagina um jogo de peteca, não pode na educação física. Essa aqui, de jeito nenhum, poderiam ter ido nesta, tá? A alternativa correta aqui é a alternativa B, relativamente fácil também, bastante trabalhada aqui com vocês, né? Não dá para reclamar dessa. Como é que vocês foram? Olha, aqui teve a fonte do erro, alternativa C. Em especial nas áreas de educação artística e história. Faltou aqui, para quem errou, literatura, gente. Literatura. Eu sempre bato nessa questão quando chega nesse ponto. São 3 disciplinas. Qual elas? Arte, literatura e história. Que aqui é escrito como educação artística, literatura e história. Teve uma questão de um simulado que constava geografia da VUNESP, né? Geografia, falei, olha, embora seja afro-brasileiro e povo indígena, dá uma menção um pouco à geografia, né? Mas não é. Em especial nas áreas de arte, literatura e história. Onde é que está isso lá na BNCC? BNCC. Onde é que está isso lá na LDB? Vamos lá? Está aqui no artigo 26A. Os estabelecimentos de ensino torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? E aí tem lá no parágrafo 2º, os conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo. Portanto, aquela última é absurdo, né? Ainda bem que vocês não foram. Exceto educação física, não. Em todo o currículo, em especial educação artística, que eu sempre falo, é arte, literatura e história brasileiras, tá? Muito bem. Uma questão um pouco mais fácil, mas já teve erro, hein? Tá? Presta atenção, não erra mais essas 3 disciplinas. Bom, passando para a próxima, agora a resolução da BNCC. Tá? A primeira questão, ela estava na BNCC, a questão número 6, na resolução e no anexo. Agora aqui, resolução BNCC só. Artigo 5º. A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação brasileira construírem ou revisarem os seus currículos. Isso vale para todos os sistemas de ensino, instituições ou redes escolares públicas e privadas dos sistemas. Então, quais são os nossos sistemas? Agora a coisa se complica aqui, né? Quais são os nossos sistemas? Existe um sistema estadual e um sistema municipal só? Não, né? Tem o sistema federal. Então, essa aqui não podia. Tem o sistema federal, está aqui nas 3. Tem o sistema estadual. Não existe um sistema municipal de educação? Conselho municipal, secretaria municipal? Sim, cadê? Não está aqui nessa B, então não tem. E aqui ficou a complicação dessa questão, né? Por quê? Sistema federal, estaduais e municipais. Ok? Sistema federal, estaduais, distrital e municipais. Então, toda a questão está centrada aqui, nessa questão. Porque eu marcaria tranquilamente a alternativa D. O gabarito oficial trouxe a alternativa C. Agora complicou, né? Então, vamos lá. Trouxe a alternativa C. E eu fui ver, falei, não é possível, porque eu faço a questão, né? Depois eu venho conferir no gabarito. Eu falei, mas errar uma questão de... Bom, o gabarito trouxe a questão número 8, C, tá? Só que o gabarito é gabarito provisório. Então começa por aqui.
Como é que vocês foram? Todo mundo foi lá embaixo, como eu também iria. Uma pessoa só que deixou o Distrito Federal de fora, né? Essa foi a fonte do erro. Ok? Como está escrito lá na BNCC? Sistemas federal, estaduais, distrital, olha o distrital aqui, e municipal. Então aqui, como é que nós vamos fazer? Por quê? Porque eu entendo que essa até onde eu estou vendo, né, olha, está falando aqui do artigo 5º. Artigo 5º. Tá? Base nacional, resolução. Federal, estadual, municipal, está dando a resposta como correta, a omni. E aqui na BNCC, na resolução, artigo 5º, está falando sistema federal, estadual, distrital e municipal. Então, eu também iria na D, eu fui na D, acho que cabe recurso. Período de recurso, né? Olha lá, tá falando que o período de recurso é hoje, tá? E encerra-se amanhã. Então, se eu tivesse ido na C, entraria com recurso. Aqui o edital fala em gabarito preliminar, tá ok? Então, para esse simulado aqui, nós vamos eu ficaria com a alternativa D, sem dúvida nenhuma, mas o gabarito deu a C, vamos esperar se sairá uma retificação do gabarito ou não, se estamos todo mundo errando juntos, né? Pode ser que seja. E o que é legal disso? Né? O que é interessante disso? É que fica uma encrenca danada. Então, o que acontece? A gente vai, tem distrital, tá aqui. Então vai entrar com recurso, vai ser julgado o recurso e tal. E aí no próximo simulado, a gente vai ter aqui a questão de volta. Fala, olha, a gente lembra a questão do distrital? Realmente a gente estava certo. Ou não, nós estávamos todos errados aqui, não é possível, não sei o que aconteceu, né? Então, no próximo simulado, e vocês nunca mais vão esquecer. Putz, lá no concurso de Araçoiaba deu um problemão lá, né? Porque na questão número 8 lá, a BNCC estava falando que não tinha distrital, que tinha distrital, a gente marcou com distrital, mas não tem distrital. O que acontece? Vocês nunca mais esquecem disso. Nos próximos, não sei quanto tempo que vocês forem fazer concursos aí, vocês vão lembrar da história do distrital. Veja como é bom, né? Por que a informação negativa ela guarda? Como é bom sair o problema, sair uma coisa para cá, sair uma coisa para lá. Eu gosto dessas encrencas, porque elas vão fazer com que vocês aprendam muito mais nessa questão. Então, cena dos próximos capítulos, terça-feira que vem, nós vamos resolver a história do distrital aqui, tá? Vamos seguir? Essa é a questão que eu chorei de dar risada, né? Porque ela tem uma lógica para resolver essa questão. Questão de IDEB. O Plano Municipal de Educação de Araçoiaba. Não li o plano inteiro, como é que eu faço? Destaca aqui o IDEB da rede em 2013. Como que eu resolvi essa questão? Né? Como é que eu fiz isso aqui hoje? Fiz, nunca mais vai esquecer. Nunca vocês vão esquecer dessas coisas que surgem, essas encrencas. Por isso que o excesso a prática leva, num prazo de 2 ou 3 anos, a pessoa ficar muito, muito firme nas questões de concursos, né? Porque estudar só não gera isso. Agora, essa encrencalhada é própria de simulados, é própria de concursos, né? Então, vamos lá. IDEB aqui da rede em 2013, Rede Municipal de Araçoiaba. Eu não sou de Araçoiaba, como é que eu faço? Não sei o que aconteceu lá em Araçoiaba. Se você pensar assim, você não resolve, tá? Então vamos lá, como é que você tem que pensar? O que é o IDEB? Você lembra o que é o IDEB? Ok. Quais são as metas do IDEB? Por sinal, é o IDEB desse ano, 2021, né? Porque a meta é para 2022, mas o ano que vem não tem IDEB. Então tem que ser esse ano a prova, que vai ser feita a divulgação dos resultados, serão divulgados os resultados do ano que vem. Então, para o IDEB de 2021, quais eram as metas? Vocês lembram disso? Dos anos iniciais, qual era a meta? Dos anos finais, tem outra meta. E do ensino médio, tem outra meta. Alguém lembra dessas metas? Tá? Por aqui você resolve essa questão. Tá? Por aqui você resolve. Se você entender o que é o IDEB, se você sabe o que é o IDEB, se você sabe quais são as metas do IDEB, fica fácil demais, gente. Então, quais são as metas do IDEB? O IDEB agora, 2022, acaba o plano, tem que fazer um outro plano para o IDEB. Então vamos lá, não colocaram no chat, que está muito atrasado o chat, né? Mas as metas para os anos iniciais do IDEB são 7. As metas para os anos finais, que anos finais esse? É isso mesmo, anos finais, 6, tá certinho, aqui que eu me confundi. E para o ensino médio, 5. Tudo bem? Então, se eu sei isto, eu resolvo a questão. Mas como que eu resolvo a questão por causa disso? Não.
Vou explicar por quê. Então eu tenho 7 de meta, tá? Para 2022, tá? O ano que vem. É o IDEB desse ano. Muito bem. Vocês acham que em 2013 Araçoiaba já estava com 7,5? Se a meta para o ano que vem é 7. Lá em 2013, vocês acham que Araçoiaba já tinha 7,5? Já tinha 7? Vocês acham que é possível? 10 anos antes, vocês leram algum jornal que, olha, a prefeitura já bateu a meta 10 anos antes. Isso aconteceu com alguma cidade, não é possível, né? Então veja que isso aqui ficou muito absurdo, tá? Aqui já bateu os anos iniciais, a meta já foi batida lá em 2013. Não, eu trabalho, né, em Sorocaba, não chegamos no 7 ainda. Agora, em 2019... Então, não se tem notícia de uma cidade, do município, que ele estava batendo meta lá em 2013, na nossa região, que tem as características socioeconômicas. Então, veja, essas duas eu não iria, tá? Foi assim que eu resolvi essa questão quando eu fiz, no domingo. No simulado que me mandaram, eu já fiz para testar. Eu não iria nessas duas, por simples fato que 2013 não dava para estar com 7. E aí eu fiquei aqui entre 4,5 nos anos iniciais, 5,7 nos anos iniciais. Como é que eu vou resolver isso? Não dá para saber. Podia ser 4,5, podia ser 5,5. Só que aqui tem outro pulo do gato. Por quê? 4,5 nos anos iniciais e 5,7 nos anos finais. Quem lê um pouquinho de IDEB, quem faz análise de resultado em escolas, na semana de planejamento, jamais o IDEB dá maior nos anos finais do que nos anos iniciais. O IDEB sempre tem essa lógica. Ele é maior nos anos iniciais, ele é no meio exatamente nos anos finais e ele é menor no ensino médio. Por isso que as metas são 7, 6, 5. Então, aqui os anos finais não iria dar um resultado maior nos anos finais e menor nos anos iniciais. Essa alternativa não cabe, gente. Então aqui não podia ser. A única que sobrou aqui para nós é realmente a alternativa correta. 5,7, 4,5, sem conhecer o IDEB de Araçoiaba da Serra. Tá? Só pela lógica do IDEB a gente conseguiria resolver essa questão aqui, tendo como base a data. Se aqui fosse 2019, eu iria na última, né? Porque estamos chegando próximo das metas estabelecidas, o ensino de Araçoiaba deve ser um ensino condizente, então a gente estaria próximo das metas. Mas como lá em 2013 não é possível essa proximidade da alternativa D, e aqui a alternativa A, o IDEB dos anos iniciais menor do que dos anos finais, isso raramente acontece, eu não conheço nenhum caso desse, tá? Então vamos lá, como é que vocês foram? Deixa eu ver aqui. Bom, a maioria, grande maioria acertou, e realmente vocês foram, uma pessoa foi lá em cima, né? Nunca mais vai esquecer que IDEB dos anos finais sempre é menor do que dos anos iniciais, e do médio sempre é menor. Então tem uma escala, 7, 6, 5, são as metas, né? O simulado, né? Então vou comentar o chat aqui, né? O simulado tem essa característica, né, de você sair, você aprender, né, nunca mais se apavorar, porque tenho certeza que alguns da prova olharam e falaram: meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, não é possível que eu vou ter que estudar. Não estudei o IDEB, o que eu faço agora? Então, aqui o simulado você começa a entender algumas lógicas para resolver questões sem ter estudado aquele assunto exatamente, mas você conhece IDEB, você saía dessa questão. Assim como outras que a gente vai ver aqui pela frente. Por isso, muitas vezes você sabe o conceito, o conteúdo, você tem aquilo, mas você não consegue sair da questão e você erra. Por quê? Porque as questões têm uma lógica que só o simulado traz. Agora, só fazer o simulado é pouco, né? A correção aqui eu acho que é o que mais importa, na verdade, dessa história, tá? Isso, o IDEB tem uma lógica, né? Se você for ensinar a lógica do IDEB, tinha acertado, gente. Vamos lá. Olha aqui a tabela, aliás, né? Vamos ser honestos, né? Aqui está falando Rede Municipal São Paulo, né? E depois aqui embaixo fala, olha, a Rede Municipal de Araçoiaba obteve média 5,7, 4,5, acima da média nacional, estavam aqui se vangloriando de estar acima da média nacional, né? Mas estão abaixo da média do estado, olha aí, a média do estado está para cima, então, aqui, mas veja, todos têm uma lógica, olha, uma nota maior nos anos iniciais, uma nota mediana nos anos finais
e uma nota mais baixa no ensino médio. Esta é a lógica para todas as redes, inclusive para a rede particular. Olha, não tem esta lógica, né? A lógica é sempre maior nos anos iniciais, mediana nos finais. Com isso vocês resolveriam a questão, tá bom? Ok, vamos então agora para LDB de novo. Este é o primeiro, artigo 1º, né, gente? Nossa, o que nós já fizemos de questões aqui deste artigo 1º é uma festa, hein? Então, aqui é muito fácil, né? Educação escolar vai se vincular ao quê? Mundo do trabalho e prática social. Eu estou com o monitor aqui que me causa isso. Ok, né? Ao entorno social e à comunidade. É isso? Só fica ali restrito no entorno da escola e na comunidade dela? A LDB fala que a educação escolar só pode fazer isso? Não, né? Ao contexto socioeconômico e à cultura local. É só isso. Cultura regional? Não. Também ficou ruim, né? Ao universo social e cultural. Até podia ser quem não estuda LDB. Podia ser uma fonte de dúvida. Né? Mas para quem estuda, fácil. Mundo do trabalho e a prática social. Tá? Aqui eu sempre comento, e hoje não vai ser diferente. Cuidado com a palavra mercado de trabalho em algum concurso que surgir. Não é mercado de trabalho, né? Não é aquilo que se faz nos cursos técnicos para ser em tal profissão. Aqui é que a educação vai se vincular ao mundo do trabalho, tá? Não mercado de trabalho, ok? Pois bem, vamos então ver como é que vocês foram. Todo mundo acertou, todo mundo participa de simulado aqui, tá firme nessa questão, que bom, né? Onde é que isso está lá na legislação? Olha lá o parágrafo 2º. Eu tenho, olha lá o parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Não é mercado de trabalho, mundo do trabalho. Eu sempre falo para tomar cuidado, né? Que a educação escolar se desenvolve predominantemente em instituições. Se colocar em escolas, vocês erram, tá? E que a LDB, né, aqui descreve o que é educação muito mais que a Constituição. Então, essa é a aprendizagem desse trecho da LDB, tá bom, gente? Então, simbora, né? Porque senão a gente não acaba. São 15 hoje. Caixa de combinação, as minhas favoritas. Tem lá a caixa de combinação. Alternativa 1, tem em 2. A 3 quase que deu KM aqui, né? A 4 também quase, mas tudo bem. Por enquanto, vamos lá. A teoria de aprendizagem significativa foi proposta por David Ausubel. Quem será David Ausubel? Não estou lembrando dele constar na bibliografia. Será que o Instituto errou? Vamos lá. Sobre a teoria da aprendizagem significativa, conforme David Ausubel, analise as alternativas abaixo. Não li o David Ausubel, mas vamos lá pelo bom senso, vamos lá ver se dá. Alternativa 1. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo. Bom, se o nome é aprendizagem significativa, o material que você vai trabalhar tem que ser significativo, tem que ter um potencial significativo. Evidentemente que sim, né? Acho que aqui, embora pareça pegadinha, não, mas o material que você vai trabalhar na aprendizagem, ele tem que ter um potencial significativo? Sim. Bom, se eu acho que sim, pelo bom senso, eu estou falando como eu fiz essas questões, tá, gente? Sem lembrar do David Ausubel. Se sim a 1, então eu tenho que tirar as duas de baixo, porque não tem a 1, né? Bom, e as duas aqui que eu parei também não tem a 2, então o que eu vou fazer? Eu vou anular essa 2 aqui. Primeiro que ela estava esquisitona, né? Depois eu li, mas não. E a 3 já está aqui nas duas, já está correta também, elimina 3. Lembra da economia? E agora eu vou resolver a minha questão com a número 4. Olha aí. As ideias expressas simbolicamente. Ideias expressas simbolicamente são relacionadas às informações posteriormente adquiridas. Olha que coisa esquisita, gente. Eu estava lendo e falei, nossa, quem fez essa redação, né? Adquiridas pelo aluno através de uma relação arbitrária. Aqui está a diferença que os autores, todos os autores contemporâneos, são muito mais para Pinochet, né? Não, são muito mais para Piaget. Então, arbitrário, democrático, imposto, toda essa coisa, eles não gostam muito, não. Então, eu, Marco, não iria na 4, tá? E realmente a resposta correta não contempla a 4 está errada. Tá?
A 2 e a 3 eu nem li. Vou ser muito honesto quando eu fiz, porque eu falei, não. A 2 e a 3 não consta pela caixa de combinação, você não precisaria ter lido essa questão, tá? Pois bem, então, como é que foi lá? A maioria acertou, realmente, e essa 4 é a que ficou. Eu não marquei, vou ser muito honesto, pela palavra arbitrária. Relação arbitrária, quer dizer, aprendizagem significativa não trabalharia com uma relação arbitrária, tá? Não, eu não acho que cabe concurso. Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Por quê? Porque a teoria do David Ausubel está aqui, ó. Tá? Olha lá. A história da aprendizagem significativa do Ausubel está na BNCC e estava no edital, tá? Estava no edital? Estava. Olha aqui, conhecimentos pedagógicos. É assim que falava. Aí, teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Como tinha do Carl Rogers, como tinha do Jeremy Brunner. Estava todo mundo aqui, gente. Só que não caíram questões deles. Mas estava. E a bibliografia do edital era a bibliografia sugerida. Tá? Então, essas palavras tem que tomar muito cuidado no edital. Por quê? Porque não era bibliografia. Era bibliografia sugerida. Tá? Já é um edital mais aberto. Se vocês fizeram concurso para Campinas, aquele sim é o edital aberto, né? Porque não tinha nem a bibliografia. Tinha só os temas. Aqui no Araçoiaba, Sorocaba foi bibliografia fechada, né? Aqui em Araçoiaba foi bibliografia aberta, mas com os temas e com uma sugestão. Então foi um meio termo. Tá? Por isso que eu, Marco, no meu entendimento, não tem como pôr recurso aqui. Vamos lá para o Ausubel, David Ausubel. A partir da análise da estrutura cognitiva, Ausubel estabeleceu as seguintes condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. São duas, olha. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve ter predisposição para aprender. Ok? Então, essas são as duas propostas do David Ausubel para que ocorra aprendizagem significativa. É isso. Então, esse feio, gostei dessa proposta, né? Olha, eu achei feio. Quando você olha, né? Não é que você achou feio. O seu cérebro mandou para o consciente, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar um dia num vídeo à parte, né? O seu cérebro mandou informação para o seu racional dizendo o seguinte: não vai aí, meu filho. Se você estava com o cérebro descansado. Não vai aí que isso aí não está cheirando bem, isso aí não está bonito, isso aí está feio, né? Então, quando o seu cérebro está descansado, o seu subconsciente manda essas informações para o seu consciente. Tá? Esta é outra característica do simulado. Você vai aprendendo a olhar para a questão e falar: isso aí não tá bonito, não. Muito bem falado aqui, tá? Simbora, gente. 12, mas nós temos 20, então vamos embora. A busca. O que é isso aqui? Olha, isso aqui é um tema, não tem autor, não tem nada. Mas permite, precisa de recurso? Não dá para fazer recurso, por quê? Porque estava lá no edital, o tema e a bibliografia era sugerida de novo, tá? A busca pela melhoria da educação inclui o uso da tecnologia no contexto escolar. Os 3 tipos de mídia que podem ser incluídos no ensino são a eletrônica, a impressa e a digital. Na eletrônica, enquadra-se a televisão, o rádio e o cinema. Na impressa, estão os jornais, as revistas, os folders e os catálogos. Na mídia digital, estão a internet, os programas educacionais e os jogos de computador. Assinale a alternativa que não corresponde aos jogos de computador educacionais. Agora sim. Jogos de computador educacional. Vamos ver o que é isso. E agora, um probleminha. Alternativas que não correspondem. Aqui é pegadaça, né? Porque você passa batido pela leitura e não percebe. Estava em caixa alta. A Omni colocou em caixa alta, mas não é suficiente às vezes a caixa alta, né? Não corresponde. Então vamos lá. Jogos de computador. Eles demonstram ter alta capacidade para divertir e entreter as pessoas ao mesmo tempo, em que incentivam o aprendizado por meio de ambientes interativos e dinâmicos, sem dúvida nenhuma. O princípio chamado de gamificação. Isto aqui que vocês fazem, o Telegram. O Telegram é quase, para vocês que estão no grupo do Telegram, é quase um jogo, não é?
É uma brincadeira. É acertei, errei, e aí pula lá um confete quando você acerta, e aí treme, mostra uma barra vermelha quando você erra. O que é isso? É uma gamificação para entreter e para divertir e entreter, mas incentiva a aprendizagem, não é isso? Ok. Alternativa B. Jogos de computador, então, têm a capacidade de facilitar o aprendizado em vários campos do conhecimento. Colocam o aluno no papel de tomador de decisões, e o expõe a níveis crescentes de desafios para possibilitar uma aprendizagem através da tentativa e do erro. Gamificação. Isso mesmo, né? Alternativa C. Jogos de computador, então, eles desenvolvem várias habilidades cognitivas, como a resolução de problemas, tomada de decisão, reconhecimento de padrões, processamento de informações, criatividade e pensamento crítico. Sim, no meu ponto de vista, sim. Vamos para a última, porque só pode ser ela. Alternativa aqui, não corresponde. Jogos de computador é uma ferramenta, já começou errando até no plural, né? Jogos de computador é uma ferramenta que permite inúmeras possibilidades de tornar a didática mais envolvente e assimilativa. Contém mecanismos que contribuem para captar a atenção do aluno de uma forma mais aguda e, consequentemente, aumentar as chances de um aprendizado de sucesso. Olha que alternativa boa também! É uma ferramenta que permite inúmeras possibilidades de tornar a didática mais envolvente e assimilativa. Didática assimilativa, só que fica um pouco esquisito, né? Mas, de certa forma, essa questão eu achei complicada. Agora, para ver, pareceu bastante complicada, né? Então, aqui a alternativa errada, a errada que não corresponde é realmente essa alternativa D. É uma ferramenta que permite inúmeras possibilidades de tornar a didática mais envolvente e assimilativa. Contém mecanismos que contribuem para captar a atenção do aluno de uma forma mais aguda, só se for isso o erro, e, consequentemente, aumentar as chances de um aprendizado de sucesso. Eu colocaria essa alternativa como correta, hein? Olha que alternativa, que questão, hein? Vamos lá, vamos ver como é que vocês foram. Olha, tanto é que essa foi a primeira que a maioria errou, né? Por quê? Porque realmente eu achei as 4 muito iguais. Olha, quando a pizza se divide, é porque a questão está difícil. Essa questão me pareceu difícil. Essa questão, eu não sei se eu tivesse errado, se eu não faria um recurso, porque não entendia onde que esta está. Talvez aqui pelo crítica, de forma mais aguda, talvez fosse essa a questão. Bom, onde que essas coisas estavam? Estava aqui, eu achei um artigo, tem capacidade aqui, facilitador de aprendizagem. Os jogos promovem o desenvolvimento intelectual, já que vencer o desafio, o jogador precisa elaborar estratégias, tá? Baseado na capacidade de explorar, experimentar e colaborar. Não achei a última alternativa, né? Os jogos educacionais demonstram tal capacidade para divertir e entreter as pessoas, ao mesmo tempo que incentivam a aprendizagem por meios interativos e dinâmicos. Todas as alternativas corretas estão aqui. E aquela alternativa errada não está aqui. Mas ela em si, não achei ela tão esquisita. Enfim, o gabarito está aí. Se alguém interpor recurso, a gente, semana que vem, debate de novo a história, tá? Vamos para a próxima, Maria Montessori. Essa é legal. Maria Montessori. Também não estava, né? Não tinha o texto da Maria Montessori, não estava, mas estava lá nos temas, gente. Sobre isso não dá para fazer recurso, tá? Maria Montessori foi uma médica e educadora italiana. Desenvolveu as bases da sua teoria da educação, que possui como características centrais. Eu lembro da Maria Montessori e penso no tal do material dourado, né? Autonomia e heteronomia do aluno, inspirado na natureza e seus fundamentos teóricos, são um corpo de informações científicas sobre o desenvolvimento infantil. Não sei. Não teria dúvida em pôr esta, mas não sei se é esta. Alternativa B. Individualidade, atividade e liberdade do aluno. Aqui já gostei. Com ênfase para o conceito de indivíduo como simultaneamente sujeito e objeto do ensino. Defende uma concepção de educação que se estende além dos limites do acúmulo de informações. Esse é o pensamento contemporâneo, né? Lembrar que todo mundo critica o conteudismo, que seria o acúmulo de informações, tá? Além
dos limites do acúmulo. Essa alternativa eu já gostei bem mais que a primeira. Vamos para C. O que ela defende, a Maria Montessori, no desenvolvimento infantil? Né? Não, no desenvolvimento só. Autoridade e diretividade do professor. Autoridade e diretividade. Essas palavras são um pouquinho ruins. E a evolução mental das crianças acompanha o crescimento biológico e pode ser identificada em fases definidas, cada uma mais adequada a determinados tipos de conteúdo de aprendizado. Está muito próximo do Piaget, não da Maria Montessori, mas mesmo assim meio deformado, né? Eu teria dúvidas em ir nessa também. Alternativa D. Diretividade e voz de comando do professor. Cabe acompanhar o processo e detectar o modo particular de cada um manifestar seu potencial. Achei muito esquisitona esta, tá? Uma que eu achei que é realmente a correta, e eu teria ido nela, porque aqui fala em liberdade do aluno e fala além do acúmulo de informações. São duas questões muito presentes em todos os pedagogos, desde a pedagogia nova, né? Desde 1930, tá? Como é que vocês foram? Dividi um pouco, né? Olha, quando a pista se divide, a questão estava difícil. Foram lá em cima mesmo, né? A autonomia e a autonomia do aluno, inspirados na natureza e seus fundamentos teóricos, são um corpo de informações científicas sobre o desenvolvimento infantil. Tá? É uma questão que gerou dúvida. Onde é que está isso na Maria Montessori? Tem um artigo da Nova Escola, está aqui no link. Quero ver se eu consigo postar depois. Vou ter que arrumar esse vídeo, porque o começo ficou muito longo, né? E aí eu vou postar esses links dessas reportagens, né? Aqui é uma reportagem da Nova Escola sobre a Maria Montessori. E fala o seguinte, ó, individualidade, atividade e liberdade do aluno são as bases da teoria com ênfase para o conceito de indivíduo, simultaneamente sujeito e objeto do ensino. Montessori defendia uma concepção de educação que se estende além dos limites do acúmulo de informações. Está bem aqui toda a resposta a esta questão, tá? Não deixa dúvidas aqui para quem estava na dúvida entre a A e a B, tá bom, gente? Muito bem, seguindo então, planejamento, olha, sem autor de novo, questões de planejamento, mas tem um autor por trás aqui, tá? Autor conhecidíssimo, por sinal. Planejamento é um dos momentos importantes e indispensáveis da prática de todos os professores, sendo definido por... O que é planejamento? É um documento escrito, a gente já debateu várias vezes aqui, né? Não é aquele documento, na último simulado prévio, eu acho, de sábado, tinha uma questão próxima disso aí. Não é um documento, plano escolar não é um documento, planejamento não é um documento, tá? A gente sempre fala porque a gente imagina isso, né? Plano não é também, mas planejamento não é um documento, tá? Essa não daria para ir. Planejamento é um processo de reflexão, sem dúvida, sem dúvida. Olha a quantidade de reflexão que se traduz num processo de planejamento. Planejamento é uma reunião de professores, tá? Muito simples isso, né? É uma reunião de professores. Quer dizer que se for uma reunião de diretores não é planejamento, de supervisores não é planejamento. É uma reunião? Não, tá muito simples. Planejamento é um conjunto de atividades educativas. Olha aqui, essa bem elaborada, né? Tá até bonita. Dá para ficar na dúvida entre as duas, mas a alternativa correta é a B. Tá? Por quê? Porque conjunto de atividades educativas não tem o principal do planejamento, que é aqui, reflexão. Tá? Reflexão. Muito bem. Como é que vocês foram, gente? Quem respondeu aqui, né? Porque a maioria não respondeu, porque já respondeu na prova. Dividiu bastante, mas é um documento escrito? Não pode responder isso. Não é um documento escrito só, é muito mais que isso, né? E é muito mais que um conjunto de atividades. Quem é que fala essas questões? Quem é que tem essas questões? Olha, o simpaticíssimo Libânio. Está no texto do Libânio. Olha lá. Planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Tá? Então a palavra reflexão aqui, que vem do Libânio, melhorou muito, né? Um conjunto de atividades educativas, uma reunião de professores, um documento escrito, ou seja, ele é um processo, até porque para eles, planejamento não é a semana do planejamento, né? Para eles que eu falo porque é Libânio, Oliveira e Tosh, né?
Para eles é um processo que se estende durante todo o decorrer do ano letivo, né? Muito bem. Então, seguindo aqui, 15ª, Edgar Morin. Agora sim, olha o tamanho, né? Dá para ver o tamanho disso. Como é que você trabalha com um negócio desse tamanho? Eu deixaria por último, se fosse eu fazendo a prova, né? Eu falo, não, vou fazer isso aí por último. Por favor, fica lendo tudo isso aqui. Mas não é a primeira questão da prova? Quem é que lê isso? Então, eu, Marco, deixaria por último. Ah, fica por último aí, Morin. Com essa loucura aqui. Vamos lá. Edgar Morin escreveu os 7 saberes, destacando como um desses saberes a compreensão humana. Assinale a alternativa correta sobre a compreensão humana. Então é isso que ele quer. O que é compreensão humana? Olha aí. Compreensão humana nunca é um reflexo ou espelho da realidade. Nunca é um reflexo ou espelho da realidade. É sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução. Só podia ser Morin para escrever isso. Mas mesmo no fenômeno da percepção em que os olhos recebem estímulos luminosos que são transformados, decodificados, transportados a outro código, e esse código binário transita pelo nervo óptico. Eu não estou lembrando do Morin falar desse jeito, mas tudo bem. Atravessa várias partes do cérebro, isto é, transformado em percepção, logo a percepção é uma reconstrução. Que coisa mais esquisita isto. Vamos para B. É uma incitação à coragem. Melhorou um pouco, né? A aventura humana, mas está falando de compreensão humana. A aventura humana não é previsível, mas o imprevisto não é totalmente desconhecido. Somente agora se admite que não se conhece o destino da aventura humana. É necessário tomar consciência de que as futuras decisões devem ser tomadas contando com o risco do erro e estabelecer estratégias que possam ser corrigidas no processo da ação a partir dos imprevistos e das informações que tem. Isso é compreensão humana? Aqui eu não colocaria essa porque está muito falando para ação aqui embaixo, né? Não sei, mas eu não colocaria. Mas de qualquer jeito, confuso, hein? Alternativa C. Compreensão humana, ela comporta uma parte de empatia e identificação. Não existe a preocupação de ensiná-la. Na realidade, isso está se agravando. Cada vez o individualismo aparece mais, estamos vivendo numa sociedade individualista, aqui tudo bem, aqui está corretíssimo, né? Que favorece o sentido da responsabilidade individual, que desenvolve o egocentrismo, o egoísmo, que consequentemente alimenta a autojustificação e a rejeição ao próximo. Compreender não só os outros, como a si mesmo. Olha, está falando muito das coisas que a gente enxerga na realidade, né? Está um pouco mais objetiva que as luzes de cima, talvez. Vamos para a última. Compreensão humana, ela tem um lado social que não tem sentido se não for na democracia. Porque a democracia, o cidadão deve se sentir solidário e responsável e permite uma relação indivíduo-sociedade. A democracia, em princípio, deve controlar. O controlado passa a controlar quem controlava. É jogo de palavra, né? E deve tomar para si responsabilidades por meio de eleições, o que permite aos cidadãos exercerem suas responsabilidades. Mas aqui o que tem a ver com compreensão humana? Essa eu achei muito fora da casinha. Então eu teria muitas dúvidas nas 3 de cima, teria mesmo. E esta alternativa correta é esta, que está um pouco melhor, falando da atual sociedade, etc. Vamos lá. Como é que vocês foram? Olha, vocês acertaram, vocês vão bem no Morin, né? Mesmo quem já fez a prova, as pessoas que foram nas alternativas A e B, mas é uma questão bastante complexa, vocês acertaram bem. Onde é que está isso no texto dele? Compreensão humana, né? Esta comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. Por conseguinte, se vê uma criança chorando, vou compreendê-la. Não por medir o grau de salinidade de suas lágrimas, mas por buscar em mim minhas aflições infantis, identificando-a comigo, identificando-me com ela. O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identificamos e que identificamos conosco o ego alter, que se torna alter ego. Compreender inclui necessariamente um processo de empatia, identificação e projeção. Aqui está a chave da resposta, né? Sempre em texto subjetivo, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui o que tem
é que de tanto fazer o Mohan, você vai começando a entender o vocabulário dele. Mas essa questão estava complexa, hein? Complexa e grande. Eu teria deixado por último e eu teria ido mais no gabarito do que nele, tá? Vamos para a próxima. Conhecimentos específicos agora, né? Agora na última parte da prova. Específicos, 4 questões, 5, né? A aquisição de conhecimentos ocorre por mediação, convivência, partilha e assim por diante, até que diversas estruturas sejam internalizadas. O aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais. Um aspecto se alimenta do outro. Por isso, o ensino deve se antecipar àquilo que a criança ainda não sabe e nem é capaz de aprender sozinha. Quem falou isto? Né? Vocês vão lembrar da zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal, ou zona de desenvolvimento potencial, onde ele pode ir, mas não vai. Para ele, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. O pensamento e a linguagem iniciam-se pela fala social, passando pela fala egocêntrica, atingindo a fala interior, que é pensamento reflexivo, sendo que a fala egocêntrica emerge quando a criança transfere formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera das funções psíquicas interiores e pessoais, e a fala interior ou discurso interior é a forma de linguagem interna que é dirigida ao sujeito e não ao interlocutor externo. Deus do céu! Deixa eu tomar até uma água, porque que parágrafo é esse? Aqui, vou ser muito honesto, quando eu estava lendo, né, lembrei da história do aprendizagem e do desenvolvimento. O primeiro vem antes. Muito bem. O contexto acima refere-se a elementos da teoria de aprendizagem de quem? Esta é a linguagem do Jean Piaget? Eu não identificaria como linguagem do Jean Piaget. Esta é a linguagem do Lev Vygotsky? Já dei as dicas que eu acho que sim. Né? Esta é a linguagem, né, olha, social aqui, olha a mediação, a convivência do Henri Vallon? Eu diria que não. Não conheço muito a fundo esse autor, poderia deixar na dúvida. Do David Ausubel, nós tivemos uma questão dele, não tem nada a ver, né, com o aprendizagem significativo que está falando aqui. Tá? Então eu não colocaria ele, talvez a dúvida tivesse nesses dois, mais pelo meu desconhecimento do Vallon. E a alternativa correta é a que eu particularmente iria, que é o Vygotsky. Né, por conta da mediação, convivência, da questão da aprendizagem e do desenvolvimento. Nós discutimos muito num simulado aqui sobre isso, né? Se as duas não andam juntas. A pessoa pode, da aprendizagem e desenvolvimento, não anda exatamente junto. A pessoa pode estar mais desenvolvida e aprender menos, como é o caso de um adulto analfabeto. Está mais desenvolvido, mas aprendeu menos, né? Então, a gente discutiu muito essa questão aqui. Eu iria no Vygotsky, tá? Como é que vocês foram? Olha, a maioria foi mesmo no Vygotsky e alguns foram no Jean Piaget. Eu não identifiquei aqui no Piaget os elementos da teoria dele, gente. Tá? Eu não identifiquei aqui quais são as palavras que estão no universo do Piaget. Muito bem. Onde é que isso está no texto do Vygotsky? Tem um texto que eu tenho aqui na internet para vocês, é um artigo lá da UFSM, a Universidade de Santa Maria, eu acho, né? Fala egocêntrica emerge quando a criança transfere formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera de funções psíquicas interiores e pessoais. No início do desenvolvimento, a fala do outro dirige a ação e atenção da criança. E aí vai embora ele falando, olha, para Vygotsky, o surgimento da fala egocêntrica indica a trajetória da criança, o pensamento vai dos processos socializados, olha Vygotsky, para os processos internos, que é o que ele falava lá da internalização. Né? A fala interior ou o discurso interior é uma forma de linguagem interna, que é dirigida ao sujeito e não a um interlocutor externo. Tinha isso aqui na alternativa, né? Então é a linguagem do Vygotsky, tá? Mas vocês foram bem nessa questão também. Vamos indo para o final. Agora sim, né? Agora estamos falando do Piaget puro. Deixa eu ver o que vocês puseram aqui. Apareci lá dando a reportagem. Agora, semana que vem, essa semana não, né? Mas semana que vem vai ser a semana das reportagens, porque a volta à aula presencial depois de quase um ano, né? As aulas foram suspensas dia 23 de março. Quer dizer, vão voltar agora em fevereiro. Então, depois de quase um ano, realmente a volta às aulas da semana que vem vai bombar esse assunto aí, né? Nas reportagens aí. Vamos lá, 17ª então, indo para o final. Relaciona as fases de desenvolvimento infantil na teoria de Piaget.
e suas respectivas características na coluna seguinte. Vamos lá. Sensório motor, pré-operatório, tal. Vamos na caixinha de combinação primeiro. Tem alguma coisa lá? Não, ABCD, BCD. Tem nada que a gente possa, tem nenhuma repetida aqui. Então, o que vai fazer? Tem que olhar lá e ver. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Tranquilo para todo mundo que estudou Piaget, né? Vamos para as características. Vamos lá então para A. Capacidade de lidar com questões lógicas e abstratas. Opa, esta é fácil, operatório formal. Então, por quê? Sensório motor. Um bebê vai trabalhar com questões abstratas? Não, né? Pré-operatório, olha o nome, gente. Pré-operações. Ele vai lidar com questões abstratas? Também não. Operatório concreto, início da alfabetização, coloca as laranjas, os cestinhos com sementes. Operatório concreto para aprender matemática. Questões lógicas e abstratas? Não, também. Então só pode ser, né? O item 4 só pode ser a alternativa A. Vamos para a caixinha de combinação. Item 4, alternativa A. Item 4, alternativa A. Deixa eu limpar um pouco aqui. Então, item 4, alternativa A. Então, item 4, alternativa A, item 4, alternativa A. Portanto, as duas estão eliminadas da casa, né? Muito bem. E agora vamos para onde? Vamos para a alternativa B aqui. Melhor compreensão das regras sociais, noções do senso de justiça e da reciprocidade. E agora o que eu faço? Agora eu não sei o que é isso, tá difícil. Vamos para C. Nesse estágio, as crianças pensam de acordo com as suas experiências individuais. Então não pode ser sensório motor. Agora, não sei se é pré-operatório ou é operatório concreto. Fico na dúvida. E lembra, sempre que tem caixinha, não precisa resolver tudo. Algumas só resolvem. Vamos para a última. O foco está na descoberta das sensações e dos movimentos. Ok, fácil. O foco está na descoberta das sensações. Onde é que é as sensações? Sensório motor. Então, 1D. Onde é que está 1D? Está aqui. Portanto, eu elimino aqui em cima e tenho a resposta correta. Veja, sabendo 2 das 4 fases do Piaget, eu consigo resolver porque a caixinha de combinação me ajuda. Se você for fazer uma por uma aqui sem caixinha, é muito difícil, tá? É muito difícil. É isso. É exatamente isso. Quando você faz a caixinha, fica fácil, né? Fica fácil. Muito bem. Se você também fez assim, né, sensório motor e foi procurar o que era sensório motor aqui, também acabou. Tem gente que pode fazer mais rápido, né? Vamos dar um exemplo que vocês fizeram aqui. Sensório motor. Vou procurar capacidade de lidar, melhor compreensão, melhor estágio, descoberta de sensações, eu já vou na 1D e mato a questão. Também é melhor até. Eu não faria assim, né? Eu viria trabalhando como eu vim, aqui primeiro e depois lá. Primeiro pegando a parte maior e tentando achar a parte menor do que o que vocês fizeram. Mas foi assim, do jeito que vocês fizeram, chega a ser mais rápido, né? Bom, como é que vocês foram aqui? A maioria acertou, né? E aqui a fonte do erro foi a alternativa 2, que sensório motor, né, é um estágio em que as crianças pensam de acordo com as suas experiências individuais. Veja bem, gente. Sensório motor? Não dá, né? Olha, o que vocês puseram na 4 aqui. Ó. 4, que seria operatório formal, seria melhor compreensão de regras sociais. Bom, essa até que estaria mais ou menos. É uma fonte do erro boa. A fonte de erro até que é bastante similar. Mas aqui o que mata mesmo é o sensório motor. Né? Sensório motor são sensações e movimentos. Ok? Não tinha como não ser 1D, tá, gente? 1C, sensório motor, crianças pensam, não daria, não, tá? Bom, aqui tem um artigo bom. Quem não entende essas frases, quem não catou, porque aqui está bem definido as fases, está bem simples, né? Tem um artigo bom aqui que eu vi na internet. Vou deixar também na descrição do vídeo para vocês, tá? As 4 fases do Piaget, bem curtinho, bem fácil do entendimento, tá? Vamos terminar. Antepenúltima. Estamos estourando o horário. A respeito das fases do planejamento. Elaborar, executar e avaliar. 3 fases. Elaborar, executar e avaliar. Assinale a alternativa sobre avaliar. Então, avaliar, vamos lá.
O que é avaliar no planejamento? É agir em conformidade com o que foi proposto. Não está ruim, não. Alternativa B é ver a ação global em que se está, decidir o tipo de sociedade, de pessoa, de educação, de escola, realidade desejada. Escola, realidade desejada? Que esquisito isso. Mas não sei, eu teria dúvida aí nessa. A avaliação, então, na fase do planejamento é revisar cada um dos momentos, cada uma das ações, atitudes e normas e cada um dos documentos derivados. Então, a ação de avaliação lá no planejamento é fazer uma revisão de todos os momentos, das ações, das atitudes. Isto é a avaliação? Tá um pouco boa, né? Vamos para D? A avaliação é verificar a distância entre a realidade existente e a desejada e propor ações, atitudes e normas orgânicas para diminuir essa distância. É isso que é o planejamento? Não está muito ruim, não. Qual a alternativa boa? É a C. A C é a alternativa correta, né? Que é realmente revisar. Como é que vocês foram aqui? Vamos lá. Essa foi a questão que mais erraram, tá? Olha como dividiu a nossa pizza. E muitos foram no verificar a distância entre o que existe e o que eu quero, propor ações e tal. E muitos foram nessa ver a ação global aqui. Onde está isto? Está aqui, ó. Né? Gestão escolar, um documento do Paraná. Elaborar, executar e avaliar. O que é avaliar nas fases do planejamento? É revisar cada um dos momentos, cada uma das ações, atitudes e normas e cada um dos documentos derivados. Então, neste documento aqui, avaliar, que é uma das fases do planejamento, é revisar. Tá ok? Aqui matou a questão, né? Vamos lá. Já discutimos isso depois da 20ª, tá? Muito bem. Penúltima, então. Emília Ferreira, psicogênese da língua escrita. A alfabetização passa por 4 fases até que seja consolidada. Eu vou explicar como é que eu fiz isto. Fase fonética, não. Fase fonética, não. Pré-silábico, silábico com valor, silábico sem valor, silábico alfabeto. Que fonética é isso? Para mim não existe. Eu já parei de ir aqui. Pré-fonética, Emília Ferreira, eu nunca ouvi isso. Pré-silábica, opa, agora sim. Pré-silábica, interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada uma. Como é que é isso? Quer dizer que é pré-silábico, não tem sílaba, mas ele põe valor aqui, o silábico com valor. Então não dá para ser pré-silábico, um silábico com valor. Eu também não colocaria. Então ficou a última aqui, pré-silábica. Olha, inclusive aqui tem o fonético no meio aqui, né? Tem o fonético aqui que eu nunca ouvi, e fonético em Emília Ferreira. Então, pré-silábica, não consegue relacionar as letras com os sons. Ok, desenha lá, garatuja. Silábica, interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor da sílaba a cada uma, silábico com valor. Silábico alfabético, mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas, é o famoso come letra, né? E alfabética, domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Então, olha, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. As fases da Emília Ferreira. Quem é alfabetizador, quem estuda alfabetização, estudou psicogênese, matou esta na boa, né? Porque não tem essa palavra fonético, nem pré-fonética e nem fonética nas fases lá na psicogênese, lá no livro dela, né? Como é que vocês foram? Todo mundo acertou, veja como, né, alfabetizador ou não mataram a questão, muito bem. Tá lá de novo, nova escola, reportagem, tá lá o link disponível, pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética, tá? Questão mais fácil da prova, né, eu acho, todo mundo acertou isso. Prova de PEB1, essa questão tinha que acertar, obrigação de acertar, né? Fonética no vocabulário de Emília Ferreira, não, né? Vamos para a última. Interdisciplinaridade. Pode integrar-se em outras áreas específicas. A gente discutiu aqui várias vezes a interdisciplinaridade, né? Mas não nesse texto aqui, tá? Pode integrar-se em outras áreas específicas com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano. Assinale a alternativa incorreta a respeito da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ok? Ao contrário, mantém a sua individualidade, mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade
e trabalhar todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos resultados. Nossa, estava indo tão bem. Registro sistemático dos resultados na interdisciplinaridade? Achei um pouco esquisito quando eu vi, assim, de cara, aquilo que vocês falaram no chat. Nossa, que coisa mais feia, né? Vamos para B. A interdisciplinaridade? Ah, tá, pera um pouquinho. Vamos lá, que eu li correndo e tem o detalhe aqui. Incorreta. Se já estava difícil fazer a correta, imagine a incorreta, né? Então, não dilui as disciplinas, é isso. Eu só fiquei um pouco em dúvida aqui no registro sistemático dos resultados. Vamos para a próxima. A interdisciplinaridade esforça os professores em integrar os conteúdos da história com os da geografia, os de química com os de biologia, ou mais do que isso. Ah, tá, porque eu ia falar, mas só isso? Mais do que isso. Em integrar um certo entusiasmo no início do empreendimento, os programas de todas as disciplinas e atividades que compõem o currículo de determinado nível de ensino, constatando, porém, que nessa perspectiva não consegue avançar muito mais. Nossa, que estranho, mas vamos lá. Alternativa C. A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador. Sim, lembra dos temas transversais? Que pode ser objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Aqui eu achei muito boa. Então não podia ser porque está pedindo a incorreta. Está pedindo a incorreta, né? Vamos para a última. Porque aqui eu estou na dúvida, achei essa aqui boa, essa aqui mais ou menos. Vamos para a última. A interdisciplinaridade precisa de um projeto científico. Meu Deus, aqui deu aquele bicudão no balde, né? Projeto científico? Para você fazer os temas transversais, você precisaria de um projeto científico? Eu já pararia por aqui. Como está pedindo errada, eu já marcaria esta, né? Sendo incorporada no plano de trabalho do professor de modo contínuo. Pode ser realizada por um professor que atua em uma só disciplina ou por aquele que dá mais uma. Dentro da mesma área ou não. Pode finalmente ser objeto de um projeto, como um planejamento específico, envolvendo 2 ou mais professores, com tempos e espaços próprios. Ok, mas precisa de um projeto científico, não dá para entender isso. Quando eu fiz, marquei essa. Falei, não, que projeto científico é este, né? Realmente é a incorreta, tá ok? É a incorreta. Como é que vocês foram? Ninguém foi na correta. Olha que loucura, né? Por quê? Porque aqui é a questão do incorreto. Tenho certeza que vocês olharam a interdisciplinaridade esforça os professores a integrar os conteúdos de história com os de geografia. É isso mesmo. Os de química com os de biologia. É isso mesmo. Ou mais que isso, integrar um certo entusiasmo. Então, lá na 20ª questão, na última questão, a pessoa coloca incorreto. É para matar vocês, né? É para matar. Por isso que eu sempre falo, cuidado de fazer na ordem. Na última questão, você deixar para pegar uma questão dessa longa, com o incorreto, é de doer, tá? Onde esse texto está, gente? Está aqui nos PCNs, hein? Olha, do ensino médio. Interdisciplinaridade. Deve ir além da mera justaposição e, ao mesmo tempo, evitar a diluição, que era a alternativa A. É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, por isso eu quero temas transversais, né? Lembra dos temas transversais? Por isso. Então, é uma discussão muito interessante, que está lá no parecer do CNE 4/2010, Trans, Inter, que a gente fez aqui, tá bom? É o final dela, vamos ver o que tem o final dela, né? Todas as disciplinas e atividades que compõem o currículo em determinado nível de ensino, constatando, porém, que nessa perspectiva que acho que é de todas as disciplinas, né, não consegue avançar muito mais. É questão esta prova teve uma característica, né, bem confusas as alternativas, né, assim, misturado, longo para ler, cansativo, né, sem um referencial forte, acho que para tentar evitar recursos, deve ser isso, né. Mas uma boa prova, uma prova bem seletiva, né? A média aqui que vocês fizeram foram 10 questões, tá? Pessoal, então é o seguinte, o pessoal me pediu aqui um simulado para Piracicaba, como a gente fez aí os simulados para... A gente direciona, se vocês quiserem no comentário, falar, professor, eu vou fazer concurso lá em Santa Gertrudes. Se você tiver o edital, aí o endereço do edital, já põe no comentário para ajudar, porque daí o que eu faço? Eu vou direcionando a bibliografia, aqui as questões com autores
sempre os autores gerais, Paulo Freire, Emília Ferreira, tal, que caem na maioria dos concursos, PEB 1, e a gente faz específico quando for nas semanas das provas, a gente faz o que a gente faz, pega o Telegram, direciona as questões mais para aqueles autores clássicos da prova, e no sábado anterior a gente faz um simulado véspera. Agora, se vocês puderem colaborar e deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Fica mais fácil da gente trabalhar, gente. Gente, obrigado pela participação, obrigado por responder aí as questões do simulado, para a gente poder corrigir aqui e junto estudar. E obrigado pela participação lá no Telegram também, no Simulado PEB, nosso grupo de Telegram. Terça-feira que vem nós voltamos aqui com mais questões ao vivo, aqui das 8 às 9, das 20 às 21, tá bom? Por isso, você colocou bem, o VUNESP é diferente, e a gente trabalha muito com o VUNESP porque 70% dos concursos nas grandes cidades aqui do interior do estado de São Paulo é VUNESP, né? Então a gente trabalha muito com a VUNESP. Veja, quando sai da VUNESP, a gente tem muita dificuldade para resolver as questões, muda o estilo. Por isso que é importante, quando for concursos, fazer aí questões da própria banca, né? Da VUNESP vocês estão acostumados, dessa banca Omni, veja que é uma diferença bem grande nas questões, tá bom? Quantos acertos para passar, não tem que dar uma olhada no edital, tá? A gente pode, depois eu posto nos comentários aqui, se você quiser postar isso nos comentários do vídeo, né? Porque daí no comentário eu sei que vocês perguntaram e eu respondo no comentário, dá uma olhadinha, eu dou uma olhadinha no edital lá e vejo o que a gente pode fazer, tá bom, gente? Já passou da hora, então obrigado pela presença de vocês. Semana que vem a gente volta aqui trabalhando juntos, aqui estudando juntos, tá bom? É isso, pessoal, boa semana para todo mundo. Por enquanto eu fico por aqui. Terminou isso?